turma, tudo bem? Na nossa aula de redação de hoje, nós vamos continuar com as nossas oficinas para as Olimpíadas de Língua Portuguesa, dentro da nossa disciplina de redação. Nós agora já vamos para a escrita de crônicas, né? Nós vamos começar a escrever nossa crônica, as nossas primeiras linhas. É importante que cada um de nós, paramos, refletimos todo o passo a passo que nós fizemos, desde as primeiras oficinas da Olimpíada e tudo que a gente foi guardando de conhecimento, tudo que a gente foi acumulando, tá certo? Tudo que nós fomos discutindo e nós fomos produzindo. E agora nós já vamos, iniciar a produção da nossa crônica, tá certo? Mas antes eu quero fazer uma leitura pelo professor, uma leitura de uma crônica de Rubem Braga, considerado um dos maiores cronistas do Brasil. A crônica é o Cajueiro, certo? Mas antes de conhecer essa crônica, que também vai nos ajudar, porque vocês vão ver, como a crônica é um texto curto, um texto simples, vocês vão ver que essa crônica de Rubem Braga, que é um grande cronista, ele retrata uma situação simples, uma situação que ele recorda, que ele vivenciou, tá certo? E vamos ver quem é Rubem Braga, Então, quem foi Rubem Braga, Rubem Braga nasceu em Cachoeiro do Itapemirim, lá no estado do Espírito Santo, em 1913. Fez os estudos em sua cidade natal e em Niterói frequentou a Faculdade de Direito, formando-se em 1932 em Belo Horizonte. Ingressou no jornalismo nesse período, trabalhando na imprensa de Minas Gerais, São Paulo, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro. Sofreu inúmeras represálias como jornalista, sendo forçado a peregrinar por várias cidades do Brasil. Para os diários associados, cobriu a Revolução Constitucionalista em 1944. Foi à Itália como correspondente de guerra. Tornou-se famoso como cronista de jornais e revistas de grande circulação. Visitou países da América e da Europa, foi embaixador em Marrocos, faleceu no Rio de Janeiro em 1990. Então, além dele ser cronista, ele também era formado em Direito, trabalhava em jornais, trabalhava como embaixador, era um homem que tinha bastantes dotes, uma pessoa muito inteligente. Você vê que biografia de dar inveja, Essa biografia de Rubem Braga. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar um pouquinho mais sobre Rubem Braga, considerado por muitas pessoas, por muitos especialistas, o maior cronista, um dos maiores cronistas brasileiros. Então vamos conhecer um pouquinho aí. A crônica é O Cajueiro, um cajueiro de Rubem Braga. O cajueiro já devia ser velho quando nasci. Ele vive nas mais antigas recordações de minha infância, belo, imenso, no alto do morro, atrás da casa. Agora vem uma carta dizendo que ele caiu. Eu me lembro do outro cajueiro, que era menor e morreu há muito tempo. Eu me lembro dos pés de pinha, do cajamanga, da grande touceira de espadas de São Jorge, que nós chamávamos simplesmente de tala, e da alta saboneteira que era nossa alegria e a cobiça de toda a meninada do bairro, porque fornecia centenas de bolas pretas para o jogo de gude. Lembro-me da tamareira e de tantos arbustos e folhagens coloridas. Lembro-me da parreira que cobria o caramachão e dos canteiros de flores humildes, beijos e violetas. Tudo sumira, mas o grande pé de fruta-pão ao lado da casa e o imenso cajueiro lá no alto eram como árvores sagradas protegendo a família. Cada menino que ia crescendo ia aprendendo o jeito de seu tronco, a ciça de seu fruto, o lugar melhor para apoiar o pé e subir pelo cajueiro acima. Vê de lá o telhado das casas dos outros, do lado, e os morros além, senti o leve balanceio da brisa da tarde. No último verão ainda o vi. Estava como sempre carregado de frutos amarelos, trêmulo de sanhaços. Chovera, mas assim mesmo fiz questão de que Caribé subisse o morro para vê-lo de perto.
como quem apresenta a um amigo de outras terras, um parente muito querido. A carta de minha irmã, mais moça, diz que ele caiu numa tarde de ventania, num fragor tremendo de ribanceira, e caiu meio de lado, como se não quisesse quebrar o telhado de nossa velha casa. Diz que passou o dia abatida, pensando em nossa mãe, em nosso pai, em nossos irmãos que já morreram. Diz que seus filhos pequenos se assustaram, mas foram brincar nos galhos tombados. Foi agora, em fins de setembro, estava carregado de flores, setembro de 1954. Então, pessoal, essa crônica é tão bela. Vocês veem que o tom dessa crônica, né, é um eu lírico que retrata um fato que foi presenciado por Rubem Braga. Observe que o narrador, né, observe que essa crônica não é humorística, né, não é uma crítica, ela é uma crônica poética, né, um eu lírico. Ela retrata uma situação que aconteceu e que esse cajueiro, né, essa árvore que dá o caju, que é chamado de cajueiro, ela levantou uma série de emoções, de sentimentos no autor. Assim como a Quadra Velha, né, é um eu lírico, uma crônica poética, o Cajueiro também se destaca por trazer essas emoções, por nos fazer refletir, mesmo que nós não conhecêssemos esse cajueiro, mas provavelmente, tanto eu daqui quanto vocês aí de casa, também associaram esse cajueiro a uma outra situação, né, que marcou a nossa infância, ou que nós brincávamos, ou que nós íamos passear, visitar, tá certo? E a gente sempre tem essas recordações. Observe que o cajueiro, o narrador é um narrador o quê? Personagem. Ele participa diretamente da história. Você percebe pelos verbos, né? Eu nasci, eu vivi, eu subia na árvore, eu me lembro. Então, pelos verbos, você percebe que o narrador é um narrador personagem, tá certo? Então, quando vocês forem fazer a crônica de vocês, vocês podem fazer como Rubem Braga. Vocês podem pegar um fato que marcar a vida de vocês, algo que vocês querem apresentar, ou pode ser uma coisa também engraçada, uma coisa que marcou vocês, que emocionou vocês, ou outra coisa ainda, vocês podem criticar alguma coisa da realidade. Vocês podem também participar da história, ser um narrador personagem, assim como também podem ser somente um narrador observador, como a crônica, né? Pneu furado da atividade, ou a crônica, as demais crônicas que nós vimos, a Quadra Velha, por exemplo, tá certo? Então essa crônica é uma crônica muito boa, fica aí para vocês, né, fazerem as impressões de vocês, para que vocês possam, né, inferir as informações necessárias, para que vocês possam usufruir da leitura dessa crônica, ver quais são os traços que Rubem Braga usou para escrevê-la, para produzi-la, tá certo? E vocês também tomarem como exemplo essa crônica, que vocês podem ver que é um fato simples, mas que desperta tanta emoção, tanto entusiasmo em nós leitores. E aí, observe também que a crônica não é nem muito grande, né? Você vê que a linguagem é uma linguagem simples, de situações que ele passou no passado, né? De coisas que ele passou, que ele vivenciou e que veio à tona. Agora, galera, o que a nossa crônica precisa ter, né? Vamos ter aqui algumas orientações, né? Um título sugestivo. Então, vocês vão fazer uma crônica. Vocês já pensaram em qual cenário, em qual fato vocês vão contar? Qual vai ser a situação, o acontecimento, o fato marcante que vocês vão retratar na crônica de vocês, que seria a temática da crônica de vocês? Vocês já pensaram? Se não pensaram, é bom vocês já irem pensando. E qual seria esse título? Um título que combine. O título da crônica de Rubem Braga é O Cajueiro. Ele vai retratar sobre essa árvore que produz o caju. Bem significativo, né? Bem sugestivo o título dele. O título Pneu Furado. Realmente a crônica se passa toda na situação do carro que estava com o pneu furado. A Quadra Velha. Você vê que todo o contexto acontece na Quadra Velha. Então, essas crônicas, elas têm títulos bem sugestivos. E a sua vai ser como título? Então, vocês precisam pensar também em um título que seja sugestivo, que seja adequado à sua crônica. Um cenário curioso, né?
ou visto a partir de algumas curiosidades que é destacada pelo cronista. Esse cenário precisa ser um cenário que você precisa descrevê-lo para chamar a atenção do leitor. O foco narrativo, ou seja, o autor escolhe o ponto de vista que vai adotar. Escreve na primeira pessoa, eu vi, eu fiz, eu senti, e se transforma em parte da narrativa. É, no caso, o autor, personagem, né? O narrador, personagem. Como no caso da crônica, é o Cajueiro de Rubem Braga. Ou fica de fora e escreve na terceira pessoa, né? Ele fez, ele sentiu, que é o autor observador, né? É o narrador observador, como a crônica O Pneu Furado, a Quadra Velha, já são crônicas aí onde o narrador é observador. Então vocês vão pensar, vocês vão participar da história. Se vocês forem participar, vocês vão ser narrador, personagem, e vão narrar os verbos em primeira pessoa. Eu fiz, nós fizemos, nós compramos, eu visitei, eu me lembro, eu recordo, verbos desse tipo, na primeira pessoa, ou do singular ou do plural. Já se vocês não vão participar, foi algo que vocês presenciaram e vocês só vão contar esse fato na crônica, aí você vai ser o narrador observador. Então você vai colocar o verbo na terceira pessoa, né? Ele fez, ele sentiu, ele jogava bola, eles jogavam bola, eles viajaram. Então você observa que o verbo está na terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Outro aspecto importante é uma ou várias personagens, né, inventadas ou não. O autor pode ser uma delas. Então você vai pensar nos personagens. Interessante que sejam poucos, né? Mas você também pode colocar a quantidade que você achar conveniente. É um enredo, isto é, narra um momento, um acontecimento, um episódio banal do cotidiano e a partir daí passa uma ideia, provoca uma emoção. O enredo é a estrutura da crônica de vocês. Essa crônica de vocês vai se passar onde? Como vai ser esse enredo? O que é que vai acontecer nessa crônica de vocês? Vai ter que ter um início, um meio, né, e um desfecho, tá certo? A outra aí, ó, o tom, que pode ser poético, humorístico, irônico ou reflexivo. Vocês querem uma crônica que seja engraçada? Vocês querem uma crônica que seja irônica, que faça ironia, que seja indiretas, que seja poética, né, que seja um eu lírico, como poética como a Quadra Velha, poética como o Cajueiro de Rubem Braga, uma crônica reflexiva, uma crônica crítica. Vocês querem criticar alguma coisa, algum fato? Então vocês vão escolher o tom dessa crônica de vocês. A linguagem coloquial, né, uma conversa com o leitor. A linguagem da crônica, gente, não precisa ser uma linguagem como a linguagem de um romance, uma linguagem difícil, com palavras de difíceis compreensão, não. A crônica precisa ser um texto simples, um texto objetivo, que as pessoas consigam ler, né, de uma vez, que as pessoas consigam entender. É como se fosse você conversando com quem vai ser o leitor. E a parte final, né, tem que ter um desfecho, tem que ter uma situação que finaliza, que conclui. A gente precisa saber o que inicia, o que acontece durante e termina de que forma. Isso são aspectos cruciais. Outra coisa aqui, galera, que sempre eu vim pedindo para vocês observarem, né, fatos do cotidiano que nos despertaram a curiosidade, ou então situações marcantes que nós vivenciamos, que alguém nos contou, ou até que a gente vivenciou, que a gente presenciou, que a gente participou, tá certo? Escolher também o tom, né? Minha crônica será humorística, será crítica, será sarcástica, poética? Como vai ser o tom, né, da nossa crônica? Foi o que nós falamos na lâmina anterior do slide. Qual é o narrador que terá sua crônica? Vocês vão escolher o narrador personagem, ou participa, ou narrador observador, que só conta a história, que só observou, que só presencia? E quais os personagens envolvidos? Quantos serão os personagens na crônica de vocês? Quem escreve? Quem é que escreve a crônica? Vocês vão escrever, beleza. Quem escreve são vocês. Cada um de vocês vai ter esse papel crucial, né, imprescindível na produção da crônica de vocês. Sim, e para quem vocês vão escrever? Para colegas de classe? Para a comunidade? Para um júri? Vocês vão escrever para quem? Então você tem que pensar nesse público que você vai escrever, certo? Porque depende de quem vai ser o público que eu vou escrever, eu preciso pensar nessa minha crônica e como eu vou escrevê-la. Com qual finalidade? Você vai escrever essa crônica para competir? É para divulgar? Para comunicar? Qual vai ser a finalidade? Qual o objetivo que nós estamos fazendo nossa crônica para as Olimpíadas de Língua Portuguesa? Onde a crônica será publicada, né?
um jornal, um livro, uma revista, um blog, um livro digital, um mural da escola, vídeo no YouTube. Então você precisa pensar nisso. E qual título se adequa melhor à minha crônica? Tem pessoas, inclusive autores, né, famosos, que eles primeiro criam a crônica, o fato ali, né, a crônica, e depois de criar, eles leem, releem, e aí depois que vão criar o título, tá certo? Mas já tem outros autores que primeiro cria o título e depois cria a crônica. Vocês vão fazer como? Vocês primeiro vão fazer o título para depois criar a crônica? Ou vocês vão primeiro pegar essa crônica, elaborar essa crônica, depois da crônica elaborar, vocês vão colocar um título, vocês vão selecionar esse título. Então são situações que a gente precisa, né, já ir pensando e amadurecendo a nossa ideia. E nós temos aqui, galera, a parte final, que é agora será a sua vez de escrever, né? A vez de escrever o quê? Sua crônica. Então, galera, vocês vão escrever no caderno de vocês, tá bom? Vocês vão colocar aí o cabeçalho completo, tá certo? E aí vocês já vão começar, lembrando, vocês vão colocar um título também, né? Não importa se vai colocar o título antes ou depois. Aí vocês vão começar a elaborar essa crônica de vocês, tá bom? Aí vocês vão, sempre que tiver alguma dúvida ou alguma ideia, tá bom? Vocês vão entrar em contato comigo pelos aplicativos de mensagem para a gente poder, né, ir conversando e dialogando referente a essa elaboração, tá certo? Então vocês vão começar a elaborar, nós vamos passar essa aula de hoje e mais a aula da semana que vem para nós tentarmos elaborar essa crônica, tá certo? Eu ainda vou marcar um dia para que a gente, né, nas próximas aulas, depois que, no momento que eu estiver orientando vocês na aula da semana que vem, para que a gente, né, sugestione, para que a gente leia outras crônicas. Eu vou trazer outras crônicas para você tomar como modelo, para você ver como foi a essência da crônica, como é que foi estruturada, como é que aquela crônica se baseou em quê, tá certo? E é bom também que vocês já pesquisem crônicas, né, ideias, tá certo? Para ir construindo. Depois nós vamos fazer uma revisão. Mas o primeiro passo agora é que vocês, né, já comecem a escrever a crônica de vocês. Tá certo? Espero que esse vídeo, nessa videoaula, tenha auxiliado vocês, tenha ajudado, tá certo? E agora o papel crucial mesmo, importante, é seu. Vocês agora serão cronistas para a construção desse texto, né, tão importante que é a crônica. Desde já um forte abraço e até a próxima aula.